Olá pessoal, então vamos lá resolver alguns exercícios sobre princípio de Arquimedes, ok? Então pessoal, sempre que eu falar em princípios de Arquimedes, vocês podem relacionar lá com a ideia do balão, de um balão de ar quente, e a ideia também, pessoal, de você segurando uma pessoa é, no colo, dentro e fora de uma piscina, ok? Porque o que acontece, pessoal? No exemplo, por exemplo, do balão, tá? O princípio de funcionamento está relacionado ao que? A diferença de densidade entre o ar quente, tá? Que é menos denso, e o ar frio, que é mais denso. Então, essa diferença de densidade resulta na ação de uma força que permite a subida do balão, certo? Aí, à medida que ele sobe, o ar atmosférico se torna mais rarefeito, consequentemente menos denso. Então, a diferença de densidade entre o balão e o ar atmosférico diminui, permitindo então que ele entre em equilíbrio e pare de subir, certo? E o caso da piscina, lá no caso da piscina, né? Onde tem um corpo total parcialmente mergulhado em fluidos, quanto maior a profundidade em que estiver, maior a pressão que ele recebe do fluido. Lembra, lei de Stevin? Então, dessa forma, a pressão na parte de baixo é maior que na parte de cima e por isso o corpo é empurrado para cima. Beleza? E o que eu quero destacar aqui e chamar a atenção de vocês é o seguinte, tá? Que a força de empuxo independe da profundidade em que o objeto está submerso. Depende apenas do volume do objeto e da densidade do líquido, tá? Isso é bem importante. E aí, todo corpo total ou parcialmente mergulhado em um fluido em equilíbrio recebe dele uma força vertical para cima, tá? Denominada de força de empuxo, tá? Que é simbolizado pela letra E. Tudo bem? Ou Fe. Então, o módulo da força de empuxo é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo e sua unidade medida no sistema internacional é Newton. Então, o que é o empuxo? Empuxo é igual, ó, empuxo que é uma força é igual à massa específica do fluido vezes o volume submerso vezes a gravidade. Da onde surgiu isso, professor? Isso aqui, ó, eu não tenho que empuxo é igual a minha força-peso? Eu tenho então como empuxo é igual. O que é força-peso? Massa vezes a gravidade. Certo? Tudo bem, pessoal? Daí surgiu a forma do empuxo, então. Então, o que vocês têm que saber? Que empuxo é igual a massa específica vezes o volume submerso vezes a gravidade. Beleza? Vamos resolver alguns exercícios, então? Vamos lá para o exercício. Vamos lá para a página 53 da apostila de vocês. Página 53, tá? O exercício 1. Beleza? Ele fala assim, ó. Com base nos estudos realizados sobre o empuxo e lembrando-se que ele é obtido pela equação empuxo é igual a massa específica do fluido vezes volume submerso vezes a gravidade, ó, a formulazinha lá. Analisa as afirmações a seguir, assinalando V para verdadeiras e F para falsas, tá? Então, letra A. Letra A, vamos ver. Se a água, se a água for trocada por um líquido de densidade maior, o volume do empuxo aumentará? Verdade, pessoal. O empuxo é diretamente proporcional à densidade do fluido, tá? O empuxo é diretamente proporcional à densidade do fluido. Vou até escrever isso porque ele é bem importante. O empuxo é diretamente proporcional
a densidade do fluido. Beleza? B. Se o objeto for trocado por outro de mesmo volume, cuja densidade seja maior, o módulo do empuxo aumentará? Falsa. Falsa. O empuxo não depende da densidade do objeto. O empuxo não depende da densidade do objeto. Beleza? C. Se o objeto for trocado por outro de mesma massa, mas que ocupa um maior volume, é possível concluir que o valor do empuxo não se altera? Falso. Nesse caso, está aumentando o volume submerso. Portanto, estará aumentando também o empuxo, ó. Tudo bem? Então, a letra C é falsa. Nesse caso, está aumentando o volume submerso, portanto, está aumentando também o empuxo. Beleza? Letra D. Se o objeto for trocado por outro de maior massa, mas que ocupa o mesmo volume, considerando que ele também seja totalmente submerso, é possível concluir que o valor do empuxo não se altera? Verdade. Verdade. Se não forem alterados a densidade do fluido, o volume submerso e a aceleração da gravidade gravitacional, né? Que são os fatores dos quais depende o empuxo, seu valor não se altera. Vocês concordam? Então, ó, se não forem alterados a densidade do fluido, o volume submerso e a aceleração da gravidade, se não forem alterados, né, que são os fatores dos quais depende o empuxo, seu valor não será alterado. Tudo bem, pessoal? Letra E. O valor do empuxo é igual ao módulo do peso do fluido deslocado pelo corpo? Verdade. Conforme a lei de Arquimedes. Isso é verdade. E para finalizar, letra F. Se a mesma experiência do exercício anterior fosse realizada na Lua, cuja gravidade é aproximadamente 7 vezes menor que a da Terra, tanto o valor do peso quanto do empuxo diminuiriam? Verdadeira. Verdade, pessoal. Isso é muito verdade. Tanto o peso quanto o empuxo são diretamente proporcional à aceleração da gravidade. Então, diminuiriam sim. Tudo bem? Então ficou verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Beleza? Que legal. Vamos lá então. O exercício 2. O exercício 2. Que está na página 54. Uma esfera tem massa igual a 70 kg, certo? E volume de 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros cúbicos. Ao se colocar em um pote com água, ela afunda, ficando completamente submersa no líquido. Sabendo que a densidade da água é de 1 vezes 10 elevado a 3 kg por metro cúbico, determine o empuxo que atua sobre a esfera. Então, vamos calcular, ó. Empuxo é igual massa específica do fluido vezes volume submerso vezes o quê? A gravidade. Então, eu quero calcular o quê? O empuxo. Empuxo vai ser igual a quanto? Qual que é a massa específica? Sabendo que a densidade... Opa, ele deu ali que é 1 vezes 10 elevado à terceira. Certo? Vezes, qual que é o volume? Ele deu? Deu 5 vezes 10 elevado a menos 2. E qual que é a gravidade? 10. Então, ó, 1 vezes 5 vai ser aqui
5, 10 elevado à terceira, vezes 10 elevado a menos 2, vezes 10. Isso aqui então vai dar quanto? 500. 500 o quê? Newtons. Tudo bem? 500 newtons. Beleza, pessoal? Sim ou não? Tá? Vamos resolver o próximo, então. O exercício... Opa. Deu um probleminha aqui nos estúdios, tá? O exercício 3. O exercício 3. Ele fala assim, um balão de 50 metros cúbicos, né, está completamente cheio com hidrogênio. Ele está preso por um cabo, então ele dá aqui, ó, tem aqui. Ele está preso por um cabo que mantém equilíbrio estático. Sabendo que a densidade do ar é de 1,2 kg por metro cúbico, sabendo que a densidade do ar é 1,2 kg por metro cúbico e que o peso do balão é de 200 newtons, determine o empuxo do ar sobre o balão. Então, no item A, vamos determinar o empuxo. Então, o empuxo é igual a específica do fluido, lume, vezes a gravidade, tá? Então, o empuxo vai ser igual a quanto? 1,2 que ele deu no enunciado, né? Que é a densidade. Beleza? Ele deu no enunciado. Beleza, pessoal? Vezes o volume. Quanto que é o volume? 50. Qual que é a gravidade? 10. Então, o empuxo vai ser igual a quanto? 1,2 vezes 50 vezes 10, que é igual a 600 newtons. Beleza? Agora no item B, ele quer a tração sobre o cabo. Ah, porque tem um cabo. Só nesse caso, o empuxo vai ser igual a força-peso mais a tração. Tudo bem? O empuxo eu calculei, que é 600. Lembrando que é tudo uma força, né? O peso, ele deu já, que é 200 newtons, mais a tração. Então, isso aqui vai ficar 600, o 200 passa para o lado de lá, menos 200 é igual a T. Então, isso aqui vai dar quanto? 400 newtons. Então, T é igual a 400 newtons. Beleza? Pessoal, vamos resolver um agora que caiu na Universidade Federal do Paraná, na UFPR, que envolve esse tema. Ele é bem interessante, tá? Ele fala assim, ó. Um objeto sólido com massa de 600 gramas e volume 1 litro está parcialmente imerso em um líquido, de maneira que 80% do seu volume está submerso. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, assinale a alternativa que apresenta a massa específica, tá? Ele quer a massa específica, mas eu não coloquei a alternativa, tá? Vamos chegar na alternativa correta. Ele quer a massa o quê? Específica. Tudo bem? Então, vamos calcular, pessoal. Então, vamos calcular. Nesse caso, vamos lá, ó. Vamos analisar primeiro os dados que nós temos, tá? Os dados, porque nós vamos ter que converter isso aí, os dados. Nós temos que o volume do objeto é igual a quanto? 1 litro. Só que nós vamos ter que transformar isso para o quê? Para metros cúbicos. Então, é só a gente pegar 1 e dividir por 1000. Vocês concordam? Então, isso aqui vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Porque a gente tem que se transformar de litros para metros cúbicos, tá? O volume imerso
Ele fala que o volume imerso é igual a 80% do volume, não é? Seu volume, né? Ó, em um líquido, de maneira que 80% do seu volume está submerso. Então, vai ser 0,8 que multiplica o volume. Beleza? Esse vai ser o volume imerso. A massa, certo? A massa do objeto, que no caso ali está o quê? 600 gramas. E eu tenho que transformar para quilogramas. Então, vai ser 0,6 quilogramas. E aí a gravidade, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Aí nesse caso, pessoal, agora a gente começa a resolver. Nesse caso, pessoal, o meu empuxo vai ser igual à minha força-peso, lá como a gente já viu pela definição, tá? O que é empuxo, tá? Massa específica do líquido vezes o volume, sim ou não? Vezes a gravidade. O que é força-peso? Massa vezes a gravidade, certo? Eu posso, pessoal, cortar essa gravidade com essa gravidade, tudo bem? Então, massa específico vezes o volume é igual a minha massa, tudo bem? Sim ou não? Aí, pessoal, só que eu vou aprontar aqui agora? Agora eu vou então isolar, não é isso que eu quero descobrir? Eu vou isolar, ó, essa minha massa específica que eu quero descobrir. Então, massa específica é igual ao quê? A massa, esse aqui está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Massa dividido pelo volume. Beleza? Então...